Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que hora que você vai estar assistindo essa live. Aqui é o Bispo José Domingos Martins. Eu quero hoje trazer uma palavra de bênção para a tua vida. Hoje, dia 22 de agosto de 2026. Então, Deus tem uma palavra abençoada para você. Então, eu quero estar orando inicialmente para que Deus venha dar o discernimento da sua palavra para mim e para você. Feche teus olhos, coloca a mão no teu coração. Papai do céu, glorificado e exaltado o teu santo nome. Aqui, Papai do céu, me coloco na tua presença. Que o Senhor venha falar comigo, que o Senhor venha falar com a pessoa que estiver assistindo essa live, que o Senhor venha transformar minha vida, como transforma a vida de cada um que aqui estiver ouvindo a tua palavra. A tua palavra é lâmpada para nossos pés, meu Pai. É lâmpada que ilumina nossos caminhos e que mostra aquilo que o Senhor quer de melhor para nossas vidas. Seja conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Quero dar um tema, para essa palavra de hoje. Por que não abandonar Deus quando as provações aparecem? É uma pergunta interessante, Algo interessante a pensar. Por que não abandonar Deus quando as provações aparecem? As provações aparecem na minha vida, aparecem na sua vida. Muitas vezes uma provação pequena, muitas vezes uma provação que a gente fala, não vou aguentar passar por essa situação. Mas Deus está aqui, Deus está na minha vida, Deus está na sua vida, se você crê. Então eu quero deixar aqui para você meditar. Eu vou estar lendo aqui primeiramente o texto base, que é Jó, capítulo 1, verso 22, verso 20 a 22. Depois você pode estar meditando também Romanos 8, 35 ao 39, Salmo 34, verso 19 e João 16, verso 33. Também Abacuque 3, 17 a 18. Aleluia! Então vamos estar lendo primeiramente o texto base, que é Jó, capítulo 1, verso 20 a 22. Assim diz a palavra de Deus. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra, em adoração. E disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Os amados, uma grande maioria conhece ou já viu falar da história de Jó. Jó é um homem que tinha todas as coisas, tudo que o dinheiro podia comprar, Jó tinha. Jó tinha uma família grande e abençoada. Mas um dia Satanás, passeando, falou com o Senhor. Ele é assim, ele é bonzinho, vamos supor na nossa linguagem, ele é bonzinho, ele faz tudo que agrada a ti, porque o Senhor tem abençoado ele. Deixa eu tirar tudo dele para o Senhor ver como ele não vai ser a mesma coisa. Isso na minha linguagem, para você entender melhor. Então Deus permitiu que o inimigo, o adversário das nossas almas, Satanás, o diabo, tirasse tudo de Jó. Deus falou que não era somente para tirar a sua vida. Então Jó é aquele homem que perdeu tudo, só ficou com a esposa. E ainda ele teve uma doença tão terrível que ficou praticamente só os ossos. Os irmãos podem estar meditando depois, aquele que não conhece, meditar no livro de Jó. E eu quero continuar essa palavra.
quero começar esta live fazendo uma pergunta. O que você faz quando a vida começa a ficar diferente daquilo que você esperava? Quando chega uma doença, quando aparece uma enfermidade na família, quando o dinheiro desaparece, quando uma porta se fecha, quando alguém que você ama vai embora, quando você ora e parece que Deus está em silêncio. É justamente nesses momentos que muitos começam a perguntar: onde está Deus? Alguns dizem: eu servi a Deus e isso aconteceu comigo. Eu orei, mas não fui curado. Eu fiz tudo certo e mesmo assim estou passando por isso. E pouco a pouco começam a se afastar da igreja, da oração, da palavra e da presença de Deus. Mas hoje quero declarar uma verdade. A provação não é motivo para abandonar Deus. É justamente na provação que precisamos nos agarrar ainda mais a Ele. Aleluia! Rabacandarabassuri, louvado seja o nome do Senhor. A tempestade não prova que Deus abandonou você. A tempestade revela em quem você realmente está firmado. Servir a Deus não significa viver sem provações. Aleluia! Jesus nunca prometeu a vida sem problemas. Ele disse, lá em João 16:33, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se o Senhor venceu o mundo, se você é do Senhor, se você é de Deus, se você é de Jesus, tu vais vencer a provação, vai vencer tudo que o mundo aqui está a oferecer. A dificuldade, a doença, aquilo que parece que ninguém pode fazer, Jesus pode fazer por você. Aleluia! Observe, Jesus não disse, se passares por aflição. Ele disse, passais por aflições. A provação faz parte da caminhada. Ser cristão não significa que nunca teremos enfermidades, perdas, lágrimas ou dificuldades. Significa que não enfrentaremos essas coisas sozinhos. Você pode estar passando pelo vale, mas Deus continua sendo Deus. Você pode estar chorando, mas Deus continua assentado no trono. Aleluia! Você pode não entender o que está acontecendo, mas Deus continua sabendo o que é que está fazendo. Oh, glórias! Oh, louvado seja o nome do Senhor. Jó nos ensina que é possível perder muitas coisas sem perder o Senhor, o nosso Deus. Jó perdeu seus bens, perdeu seus filhos, perdeu sua saúde, perdeu sua estabilidade e ainda recebeu palavras de pessoas que deveriam consolá-lo. Mas existe uma frase poderosa: o Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó não entendia a situação, mas continuou confiando em Deus. Oh, glória a Deus! Aqui está uma grande lição. Fé não é confiar em Deus somente quando tudo está dando certo. Fé é dizer, Senhor, eu não entendo, mas continuo confiando em Ti. Senhor, estou sofrendo, mas não vou Te abandonar. Oh, glórias! Rabacanta, labassurianda, labanaias. Oh, glória! Senhor, não vejo a saída, mas sei que Tu continua comigo. Labacanta, labassai. Não confunda silêncio de Deus
com a ausência de Deus, oh glória. Existem momentos em que oramos e parece que Deus não responde. Você pede, Senhor, cura-me. E a doença continua. Você pede, Senhor, abra uma porta. E a porta continua fechada. Você pede, Senhor, muda essa situação. E nada parece acontecer. Mas precisamos entender, Deus trabalha em silêncio. Não significa que Deus deixou de trabalhar. Oh, glória! Existem coisas que Deus está fazendo nos bastidores que nossos olhos ainda não conseguem enxergar. José foi vendido pelos próprios irmãos, mas Deus estava trabalhando. Oh, glória! Davi foi perseguido, mas Deus estava trabalhando. Moisés ficou diante do mar, mas Deus estava trabalhando. Lázaro morreu e parecia que tudo tinha terminado, mas Jesus chegou. Aquilo que parecia ser o fim tornou-se cenário para a manifestação da glória de Deus. Oh, glórias! Louvado seja o nome do Senhor. Não abandone Deus por causa daquilo que você não entende. Aleluia! Esse é um dos maiores perigos da provação. A pessoa começa a interpretar Deus pela circunstância. Se você está tudo bem contigo, Deus te ama. Se está tudo mal, Deus continua te amando. Aleluia! Então Deus, Ele não te abandonou. Deus, Ele não me abandonou. Aleluia! O amor de Deus não muda conforme a circunstância da nossa vida. Romanos 8:35. Quem nos separará do amor de Cristo? É uma pergunta. Quem nos separará do amor de Cristo? E Paulo menciona tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo e espada. Depois ele declara, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quem nos amou e quem nos ama chama Jesus Cristo, que morreu lá na cruz do Calvário por mim e por você, para que eu e você tenhamos vida e vida com abundância. Preste atenção, ele não disse, não teremos tribulações. Ele disse, em todas essas coisas, a vitória, em todas essas coisas, a vitória não significa ausência de luta. Às vezes, vitória significa continuar de pé, enquanto a luta tenta derrubar eu e você. A doença pode atingir o corpo, mas não precisa destruir a fé. Aleluia! Talvez alguém esteja assistindo essa live enfrentando uma enfermidade. Talvez você esteja cansado. Talvez esteja fazendo tratamento. Talvez esteja cuidando de alguém da família. Talvez você tenha recebido um diagnóstico que abalou suas estruturas. Quero dizer algo com muito cuidado. Não transforme a enfermidade em uma sentença contra Deus. A doença é uma realidade dolorosa deste mundo, mas ela não define o amor de Deus por você e por mim. Aleluia! Vamos estar orando pela sua cura, para que Deus venha estar entrando com providência na sua vida. Então ore pela sua cura, meu amado. Ore por aquilo que está difícil. Clame. Busque ajuda médica quando necessária. Continue acreditando no poder de Deus, mas acima de tudo,
não abandone a presença de Deus. Se Deus curar, continua com Deus. Se o processo for longo, continue com Deus. Se a resposta não vier da maneira que você esperava, continue com Deus. Porque nossa fé não pode estar fundamentada apenas no milagre. Nossa fé precisa estar fundamentada no Deus que faz o milagre. Aleluia! Pedro quase afundou por olhar para a tempestade. Mateus 14 mostra Pedro andando sobre as águas. Enquanto olhava para Jesus, caminhava sobre aquilo que naturalmente deveria fazê-lo afundar. Aleluia! Mas quando olhou para o vento e para as ondas, começou a afundar. Isso significa algo poderoso. Quando nossos olhos ficam presos na tempestade, perdemos de vista aquele que está acima dela. Talvez você esteja olhando demais para a doença, as contas, os problemas familiares, a injustiça, o diagnóstico, o desemprego, as perdas, as notícias ruins. E Deus está dizendo hoje para mim e para você: olhe para mim. O vento pode estar forte, mas Jesus continua sobre as águas. Aleluia! A tempestade pode ser grande, mas Deus continua sendo maior. Oh, glórias! Nada é maior do que o nosso Deus. Não abandone a igreja quando você mais precisa de Deus. Existe uma estratégia perigosa. A pessoa enfrenta uma luta e começa a se afastar. Primeiro deixa de orar. O que é orar? É conversar com Deus, é falar com Deus, é agradecer a Deus, é contar a Deus as nossas necessidades e falar: Senhor, eu não posso fazer isso mais, não consigo, nem o ser humano consegue, mas Tu consegue. Labacanta, labassai, louvado seja o nome do Senhor, oh glória a Deus. Então, amados, muitas vezes a pessoa primeiro deixa de orar, depois deixa de ler a Bíblia, depois deixa de congregar, depois começa a dizer: não preciso mais ir à igreja. E quando percebe, está espiritualmente fria. A provação não pode afastar você da fonte da sua força. Quando você está fraco, precisa orar mais. Aleluia! Quando está abatido, precisa ouvir a palavra, glórias. Quando está enfrentando uma batalha, precisa buscar comunhão. Não abandone Deus justamente quando você mais precisa dele. Aleluia! Abacuque nos ensina a adorar mesmo quando não há resultado. Abacuque declarou: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto, ainda que falte o produto da oliveira, ainda que não haja alimento, todavia, alabacanta, alabassai, eu me alegro no Senhor, oh glórias. Labacanta, lamanai. Isso é fé madura. Fé imatura diz: eu sigo a Deus enquanto Ele me dá aquilo que quero. Fé madura diz: mesmo que eu não receba aquilo que pedi, continuarei amando aquele que me salvou. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glórias, isso é poderoso. Oh, glória, eu não adoro somente pelo que Deus faz, eu adoro porque quem Deus é. Eu adoro porque Deus é Deus, porque Deus, Ele pode todas as coisas. Oh, glória a Deus. Deus pode transformar a provação em
testemunho. Oh, glória, quando Deus te curar, quando Deus fazer algo para você, você testemunha. Ainda que pareça que Deus não fez nada por você, você está vivo, está respirando. Tem pessoas nesse momento que estão no balão de oxigênio, pagando caro para respirar. Deus tem te dado a mim e a você o ar, o fôlego de vida. Então somente temos que glorificar ao Senhor. Então talvez hoje você esteja perguntando, por que estou passando por isso? Mas amanhã poderá dizer, eu passei por isso e Deus me sustentou. A cicatriz que hoje dói pode amanhã se transformar em testemunho. A lágrima que hoje cai pela amanhã, a lágrima que hoje cai pode amanhã fazer parte da sua história, da minha história. O vale que hoje parece interminável pode se tornar o lugar onde você conheceu Deus de uma maneira que nunca havia conhecido. Aleluia, glória a Deus. Jó perdeu tudo, mas sua história não terminou nas cinzas. Deus restaurou sua vida. A última palavra não era da provação. A última palavra é de Deus. Aleluia. Não abandone Deus por causa da provação. Talvez alguém esteja dizendo, eu estou cansado, não aguento mais, estou pensando em desistir, minha fé está fraca. Não receba esta palavra. Não desista. Continue orando. Continue buscando. Continue adorando. Continue congregando. Continue lendo a palavra. Continue confiando no Senhor. Mesmo chorando, continue. Oh, glórias. Mesmo sem entender, continue. Oh, glória. Mesmo sem enxergar a saída, continue, porque Deus ainda está com você. Aleluia, porque Deus ainda está comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Agora eu quero falar diretamente com quem está assistindo. Oh, glória a Deus. Você que está enfrentando enfermidade, você que está passando por problema dentro de casa, você que está preocupado com um filho, oh glória, você que está enfrentando dificuldades financeiras, você que está cansado emocionalmente, você que está orando há muito tempo, não abandone o nosso Deus. A sua circunstância pode mudar, a sua situação pode mudar, o diagnóstico pode mudar, a porta pode se abrir, o impossível pode acontecer, mas mesmo enquanto você espera, continue confiando. Oh, glória! Porque o Deus que estava com você no monte é o mesmo Deus que está com você no vale. O Deus da vitória também é Deus durante a batalha. O Deus da manhã também é o Deus durante a noite. Aleluia! Diga, eu posso até não entender o que Deus está fazendo, mas eu sei quem Deus é. Isso é confiança, isso é certeza. Ainda que você não enxerga com os olhos naturais, mas você já enxerga com os olhos espirituais da fé. Você já enxerga acontecendo um milagre. Você já enxerga se concretizando aquilo que não é real no natural, mas que você já vê pelos olhos espirituais da fé, que acontece, já está acontecendo, você já está sendo curado, o milagre já está acontecendo na sua vida, e eu creio que está acontecendo na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória!
Repita comigo. A minha aprovação não vai me separar de Deus. Repita comigo. A minha aprovação não vai me separar de Deus. Aleluia. E mais uma vez, eu não vou abandonar Deus por causa daquilo que estou passando. Aleluia. Talvez você tenha chegado nessa live pensando em desistir. Mas Deus está dizendo, filho, aguenta, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. A tempestade não será eterna, o vale não será sua morada para sempre, oh glórias, a noite não dura para sempre, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, labacantarabassai. Não abandone o Senhor, não abandone o nosso Deus, não abandone a sua fé, não abandone a oração, não abandone a palavra de Deus, não abandone a esperança que você tem no Senhor, porque aquele que começou a boa obra em você continuará trabalhando. Louvado seja o nome do Senhor. Fecha teus olhos, coloca a mão no teu coração e coloca na presença de Deus somente aquilo que homem nenhum pode fazer, que você não pode fazer, que o médico não pode fazer, que o juiz não pode fazer, mas que você crê que somente o Senhor pode fazer. Oh, glória a Deus, coloca a mão no teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta hora eu apresento diante de ti cada pessoa que está assistindo essa live. Tu conheces aqueles que estão enfrentando enfermidades, conhece aqueles que estão chorando, conhece aqueles que estão cansados, conhece aqueles que estão pensando em desistir. Senhor, fortalece a fé de cada um. Onde houver desânimo, coloque esperança. Onde houver medo, coloque confiança. Onde houver lágrimas, coloque consolo. Onde houver enfermidade, estende a tua mão. Onde houver problemas familiares, traz restauração. Onde houver portas fechadas, concede direção. E acima de tudo, Senhor, não permita que a provação nos faça abandonar a tua presença. Que possamos dizer como Jó, ainda que ele me mate, nele esperarei. Que a nossa fé não esteja baseada somente no que recebemos, mas naquele que tu és. Sustenta o cansado, levanta o abatido, fortalece o fraco, renova aquele que perdeu a esperança, e que, depois desta prova, possamos olhar para trás e dizer: até aqui nos ajudou o Senhor, oh glórias, louvado seja o nome do Senhor, até aqui nos ajudou o Senhor, e eu te agradeço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Então, amado, toma posse dessa palavra, não perca a esperança, porque Deus, o Senhor, é a minha e a sua esperança. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus, amém.